Oi, gente, tudo bem? Me chamo Pedro Brick, estou aqui para contemplar essa questão boa, gostei dela. É uma questão 98, uma questão de, posso dizer, um caráter mais comportamental das moléculas, não algo que em si há uma coisa, algum processo endotérmico, algum processo, desculpa, não estou olhando, mas enfim, não é um processo algum endotérmico, não é um processo que envolva alguma outra coisa, mas só são transições da organização molecular. Então vamos lá, 98. Em materiais publicitários, produtos personalizados, é comum o uso de tintas que alteram sua aparência em função da temperatura. Sim, eu lembro que eu tinha, por exemplo, um Hot Wheels que se eu botava água quente, ele ficava mais escuro, e se eu botasse uma cor mais clara, como água gelada, água fria, botasse água fria, aparecia uma cor mais clara. Isso é legal. O exemplo popular são as chamadas canecas mágicas, que revelam gradualmente mensagens ou imagens ocultas quando um líquido quente é adicionado ao seu interior. A aparência final decorre da transformação nos pigmentos presentes no revestimento da caneca, os quais, ao atingir certa faixa térmica, alteram suas propriedades ópticas. Eu saí aqui. Ópticas, cadê aqui? Ópticas. Então, caráter da reflexão, da cor, ou geralmente da cor para nós, mas caráter visual, não é um caráter estrutural. Legal saber. Sempre o texto vai dar uma brechinha. Essas alterações não envolvem decomposição química, que é nem formação de novos compostos, sendo, no entanto, perceptíveis visualmente. Então, o texto entrega muito o que ele está querendo falar sobre o aspecto visual, quando ele falou aqui. Então, tá. Então, a caneca vazia é a caneca após colocarmos conteúdo quente. Então, tá bem que ela está mudando aqui a temperatura. Com base nessas informações e considerando as propriedades da matéria, o comportamento da tinta na caneca descrita é consequência de um processo endotérmico irreversível. Não, se eu esquentar uma vez, quer dizer que se eu esquentar uma vez, então a xícara endotérmica por parte da xícara, a tinta vai absorver calor, é irreversível, então nunca mais vai voltar ao estado que é. Não, mentira, é que ele fala, né, que alteram sua aparência e sua temperatura. Então, quer dizer que se antes não tinha a temperatura, quer dizer que era preto, não era supostamente, era exatamente, já ficou cor. Então, reversível já mata. Acho que não. E no térmico tá certo, porque a xícara, a tinta realmente absorve alguma energia cinética, alguma temperatura, não tem como negar, que eleva o seu ponto de fusão do pigmento. Então, o pigmento quer dizer que se eu der temperatura para ele, vai ser reversível, o que vai elevar o ponto de fusão do pigmento. Então, por exemplo, a tinta antes era muito fácil dela ir de sólido para líquido, agora ela vai mais dificilmente por causa da temperatura. Muito confuso, promovendo sua desorganização estrutural. A estrutura não vai mudar. Ele falou aqui, que não vai formar nem novos compostos, nem decomposição química. Uma modificação nas ligações químicas do corante. Não, ele falou que não tem formação de novos compostos. Lembrando isso aqui. Uma ionização. Não, quer dizer que uma ionização vem da premissa de que antes havia o composto e depois da ruptura desse composto houve nem a formação, né? Houve a formação de íons. Então, não, porque não se mudou a característica química da tinta, ela permaneceu igual.
o que induz a fluorescência temporária por excitação eletrônica da molécula. Então, a formação de íons induziu a fluorescência. Não há mudança química. Tem que se atentar ao detalhe disso aqui do texto. Esse aqui é o fator importantíssimo para a questão. Uma evaporação seletiva da tinta, impulsionada por convecção térmica, que expõe gradualmente a imagem. Não quer dizer que a tinta evaporou. Não está dizendo nada disso. Não diz nada que a tinta vai... Embora seja um processo físico, né, de evaporação da tinta, não quer dizer. Porque a tinta, no caso, antes ela era preta. E agora ela vai ter cor. Então quer dizer que supostamente a tinta preta está evaporando para a tinta branca, ou o logo, né, da plataforma SAD aqui foi feita a tinta, supostamente vai evaporar e vai ter uma formação de novo composto. Errado, então. Porque nem é tinta preta que evapora, né? Sim. Uma variação na organização molecular, típica de transições de fase, exatamente, que altera a forma como a luz é absorvida ou refletida. Exatamente o que o texto falou. Pode ver porque ele falou tanto no formato óptico, no visual aqui em cima, falou que o visual é importante, que é perceptível visualmente e que é uma variação na organização molecular, e essas bactérias vão começar, por haver uma diferença de temperatura, elas vão ter um comportamento diferente do que a água fria. Então quer dizer que elas vão se agitar mais, elas vão ter uma formação de outros mecanismos que antes não eram da espécie, né? Por causa da alta temperatura. Típica de transição de fase, sim. Ó, lembrar aqui, ó. Eu vou fazer por exemplo, aqui, ó. Vou fazer um resuminho pra gente lembrar aqui. Então vai ter isso aqui, isso aqui. Deixa eu só fazer mais bonito aqui. Ó, por exemplo, vai ter. São 2 elétrons aqui, né? Lembrar disso aqui. Quando a gente colocar um líquido quente, então quer dizer que a gente vai dar mais energia térmica para o arranjo molecular da estrutura. Isso, né, é nítido. Então, quando a gente dá energia, não é tendência, é o princípio básico. Os elétrons vão se excitar mais, fazendo que eles... claro que o segundo eu acho que não é a primeira espiral ali não é afetada, mas outras são, só para dar didática. Então, elas vão saltar para outros níveis eletrônicos, vão vir para cá. Qual que é o nome desse fenômeno aqui? É os quântons. Acho que é assim que se escreve. Quantum. Acho que é assim que se escreve, tá? Quantum, acho que é assim. Quando elas voltam, lembrar daí, porque ó, elas vão saltar, vão absorver energia, quando eles voltam, quando eles absorvem, pulam, viu, absorver tudo que tinha e voltam. Quando eles... Pronto. Quando eles voltam, é o chamado fóton. Os fótons são a liberação de energia, muitas vezes em formato de luz. Ok? Lembrar disso aqui, o fóton é um quanto. Quando eles voltam, eles liberam luz. Perfeito? Uma variação na emissão molecular, típica de transição de fase, que altera a forma como a luz é absorvida ou refletida. Sim, porque antes tinha uma característica de absorver, que era o preto. Absorve todas as cores. Agora ele é claro, não vai estar refletindo mais luzes por causa também da mudança desse comportamento e também das transições de fase. Perfeito? Muito obrigado. Acho que foi legal. Deu 9 minutos. Foi muito legal. E é isso. Abraço. Tchau.